Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate comigo, deixando o seu comentário. É muito importante que você o faça e não vai ser em vão, porque eu vou lê-lo. Isso mesmo. Eu peço a vocês para participarem, porque eu vou ler, porque entendo que a pedagogia da diversidade é algo que eu sempre fiz uso na minha vida e vou sempre fazer, porque é através da crítica que ocorre a evolução. E como eu pretendo evoluir, deixa o teu comentário aí. Já reformei por várias vezes as minhas opiniões, assim como já aumentei e diminuí o tom, sempre muito atento ao que vocês dizem. Afinal de contas, o que eu pretendo no meu canal, e eu já lhes disse isso, é sempre me afastar daquelas notícias mais polêmicas, aqueles furos, e ao mesmo tempo lhes propor reflexões para que nós saibamos bem qual é a decisão de opinião que vamos ter. Esse aí é o objetivo principal do meu canal, portanto deixa o seu like e se inscreva no mesmo, assim como deixa a sua opinião. É o seguinte, meus amigos, não preciso nem lhes lembrar que estamos vivendo, obviamente, um ambiente muito conturbado e não é apenas porque nós perdemos para o Del Valle na terça-feira. Aliás, apenas não. Uma vergonha retumbante. Isso mesmo, que aconteceu diante do Maracanã lotado, frente a uma equipe novamente muito inferior a nós. Quando eu digo isso, não estou depreciando o adversário, mas eu apenas estou falando a verdade, eu não sou demagogo, eu não quero ficar bem numa fotografia institucional, eu não quero ficar bem pessoalmente com ninguém, ali propagando uma imagem de humildade. Não, não é esse o caso, porque eu estou falando a verdade. E o Flamengo é bem melhor realmente do que o Del Valle. O Flamengo é bem melhor do que o Al Hilal. E o Flamengo jogou muito mal contra o Palmeiras e também tem um time muito melhor. A grande verdade é essa, e nós não podemos nos afastar disso. Mas por que é que nós perdemos essas partidas e por que é que no início de março já perdemos 3 títulos e estamos caminhando, se não houver providências, muito rapidamente para que nós percamos o 4º título? Para vocês terem uma ideia, agora no domingo tem um clássico contra o Vasco, onde o Flamengo também é muito melhor. Eu também não tenho dúvida disso, apesar da reestruturação da equipe vascaína, mas o Flamengo é muito melhor, então por uma questão de obrigatoriedade, até mesmo considerando que seja um clássico, eu não tenho nenhuma dúvida, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que o Flamengo tem que ser favorito. Vamos aqui ser humildes? Sim, mas vamos ser realistas também. Não vamos fazer um papel de sonsos aqui. Nós sabemos que o nosso time é bem melhor. Nós sabemos que o nosso time é o melhor aqui do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de glória, eu estou falando de time, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de investimento, eu estou falando de pagamento de salários, eu estou falando de jogadores caros, eu estou falando de jogadores experientes que já conquistaram títulos muito importantes no cenário do futebol mundial. Portanto, nós somos favoritos. Mas por que é que nós não conseguimos traduzir esse favoritismo dentro de campo? Por erros da nossa diretoria, obviamente. Ninguém aqui, meus amigos, pode fechar os olhos para isso. Enquanto vocês caírem nessas esparrelas desses companheiros que passam pano por aí, dizendo que o Landim foi o maior presidente da história e ficar contando títulos aí, sem contar também a nossa participação em toda a reestruturação econômico-financeira do Flamengo que nos permitiu chegarmos a essa condição de disputa de títulos, enquanto nós não estivermos conscientes disso, nós não vamos cobrar. Isso sem falar também a passividade da nossa torcida. Por isso é que eu digo que botei ali, realmente, o Braz na capa, botei o Vitor Pereira na capa e perguntei quando vão cair. Porque na vida, eu diria a você, quando nasce, já é começado a cobrança em função daquilo que você faz, desde que você nasce, ainda mais quando você atinge a idade madura e vai trabalhar. O teu labor é cobrado diariamente. Se você perde 3 negócios, eu não tenho nenhuma dúvida, a tua empresa vai te demitir, assim como também vai demitir aquele gerente que te coordenou. Apenas no Flamengo isso não acontece. Mas a grande questão é a seguinte:
O problema não é nem apenas não acontecer. O problema é nada mudar. O problema é não cobrar. O problema é não pressionar. E a torcida do Flamengo realmente passiva, persuadida por argumentações passapanistas, me perdoem aqui o neologismo, existe realmente uma diferença, eu diria, não substantiva, mas considerável entre os vocábulos que eu uso nas lives e nos vídeos. Nos vídeos eu procuro ser mais formal, mas existe, indubitavelmente, claro, ali uma ausência de cobrança que não permite que nós, então, cobremos aqueles que nos governam, mesmo quando nós fazemos investimentos vultosos, é verdade, para que nós estejamos no Maracanã. Agora, na quarta-feira, apenas para você entender, para comprar o ingresso, eu já tenho que pagar mensalmente quase R$ 400 como prioridade. Para comprar efetivamente o ingresso, eu também tenho que gastar dinheiro ali na compra dos mesmos. Tem o custo de deslocamento, tem o custo de estada ali no Maracanã. Se você vai com a sua família, como é o meu caso, o gasto ainda é maior. Tem a compra de camisas, tem a compra dos pay-per-views, ou seja, o torcedor do Flamengo é partícipe de todo esse processo evolutivo pelo qual o clube passou. Então não adianta você ficar falando que o Landim conquistou muitos títulos, porque você é partícipe disso. Foi você que gerou essa possibilidade. São os 46 milhões de rubro-negros que geraram isso. Portanto, não caiam nessas esparrelas desses companheiros que ficam dizendo o tempo inteiro que o Landim ganhou títulos, porque o Landim perdeu títulos pra caramba. E eu quero dizer a vocês, pelo menos três deles, até agora, que o Flamengo poderia ter vencido. Talvez aí com dificuldade, aliás, talvez não no Campeonato Mundial, mas realmente é vergonhoso você perder para equipes que sejam inferiores à sua equipe e ainda por cima vê-los, os jogadores, jogando sem um amor pelo teu escudo em função do investimento que você realiza. E nada acontece, nada acontece. Ontem o Landim deu uma entrevista e disse o seguinte, olha, o Marcos Braz vai comigo até quando eu sair em 2024. Mesmo diante de todas as burradas no planejamento que ele tem corrido, inclusive assumidamente. No final do ano passado, ele demitiu o Dorival, trouxe um treinador que precisava realmente se adequar à nossa essência, e é exatamente o contrário, ele quer que o Flamengo se adeque a ele. É por isso que nós perdemos esses 3 títulos. E ninguém é cobrado. Não tem uma reunião com o Vitor Pereira para perguntar para ele para onde ele quer ir. Não tem uma reunião de pressão contra o Braz para dizer a ele, olha Braz, a situação é bem complicada. Nós precisamos bater metas esse ano. Você acha mesmo que com o atual comando da equipe nós vamos chegar lá? Não tem nem essa reunião. Eu não estou dizendo que tem que demitir o Vitor Pereira hoje, mas é preciso que se reúna com ele e entenda onde ele quer chegar. Porque eu quero te dizer uma coisa, se você aí não é passador de pano e se você entende de futebol, eu duvido você dizer aí qual é o modelo de jogo, qual é a pretensão tática, estratégica do Vitor Pereira para o Flamengo no ano de 2023. Eu duvido, porque ele não emite nenhuma pista. E está a cavalheiro ali. Ele está a cavalheiro. E o pior de tudo é que começou a circular agora algo que se tornou verdade na mente dos rubro-negros. Obviamente, eu quero aqui dizer, sem medo de errar, introduzido pelos argumentos passapanistas de alguns, de que todo o elenco do Flamengo é contrário ao Vitor Pereira. Isso não é verdade. É claro que pode ter um ou outro insatisfeito por não estar jogando, um ou outro insatisfeito por estar cumprindo uma missão dentro do campo que não gosta, porque sabe que o time não vai funcionar, mas ninguém, meus amigos, nenhum atleta que entrou no jogo agora na terça-feira, nenhum, eu não consegui identificar nenhum que estava esmorecendo, todos eles entraram com raça, todos eles entraram realmente para ganhar o jogo. O grande problema é que a tática, a estratégia, os mecanismos de movimentação não estão funcionando e não tem ninguém para cobrar. As únicas mensagens que eu ouço são as seguintes, olha, o técnico tem o nosso apoio,
o Braz tem o nosso apoio e não tem nenhuma cobrança. O Flamengo é o único lugar, apesar das promessas vãs do Landim na campanha de 2018, o Flamengo é o único lugar onde não se tem cobrança. É o único. E parece que o Braz já partiu para trazer reforços. Vai trazer reforços pela lateral do campo. Meu Deus do céu, o Matheus Gonçalves, jogando bastante, vai querer comprar o Ângelo, pagar uma grana numa aposta. Vai querer trazer um volante desse aí, Thiago Mendes, o Wallace, quando na verdade nós tínhamos o João Gomes foi vendido e a torcida do Flamengo, estimulada aí por esses argumentos que de fato não são pragmáticos com o que vai acontecer dentro de campo, a torcida comemorando os 100 milhões que o Flamengo conseguiu vendendo o João Gomes. Adiantou de quê? O jogador que mais faz falta no Flamengo hoje é o João Gomes. Cadê aquela comemoração? Sabe por que você comemorou? Não é porque você é anti-rubro-negro, não. É porque você realmente não pensou no campo quando você pensou na cifra que o Flamengo iria ganhar. Então é o seguinte, quando vai cair, ninguém sabe. Quando vai ser cobrado, eu não tenho nenhuma dúvida, não vai ser. Quando é que o Flamengo vai melhorar? Nós também não sabemos. Sabe por quê? Porque não tem um planejamento correto. Porque não houve uma reunião com toda a equipe, com todos os jogadores, como eu tenho proposto, para poder encontrar um caminho de melhoria para o Flamengo. Não tem. Ninguém perguntou para o Vitor Pereira como vai jogar, assim como o Domi também não havia sido questionado sobre isso. O Domi deu uma entrevista depois que saiu do Flamengo e disse assim, o Marcos Braz não perguntou nem como eu jogo, só foi lá e me contratou. Isso aí, meu amigo, é assassinar o planejamento. Isso aí, companheiro, é você não ter uma luzinha no fim do túnel para você entender que as coisas vão melhorar. Então a situação do Flamengo é essa, e eu quero te falar uma coisa, nós temos que cobrar, porque cobrar é apoiar, não cobrar é que você se torna, eu diria, responsável por tudo que está acontecendo. É ao contrário do que estão te dizendo. Quando alguém cobra, ele está apoiando. Quando alguém deixa de cobrar, meus amigos, o que ele faz é perpetuar o que está errado. Hoje, às 6h30 da tarde, quinta-feira, vai ter uma live. A live não vai ser às 10h30, vai ser às 6h30 e nós vamos debater isso mais pormenorizadamente. Eu estou te esperando lá, se inscreva no canal, deixa o like, mas participe aí do vídeo. Eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser muito importante e eu vou te ler. Deixa teu comentário aí, deixa o like. Saudações rubro-negras.